Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, de elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Todos nós já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Já reencarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, mestiços. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória feita pelos técnicos das cidades espirituais, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade, tão buscada, tão sonhada, está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos primeiro arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, vamos arregaçar as mangas e colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, nada melhor que uma passagem dos evangelhos. Hoje, do Evangelho de Lucas, o médico, onde ele diz o seguinte: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Eu repeti a passagem de Lucas. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não os conhecessem. Esta passagem de Lucas foi depois da crucificação, da morte de Jesus, quando os discípulos estavam a caminho de Emaús e comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. É, Ficaram extremamente chocados com a prisão e o assassinato de Jesus e permaneciam sob a tormenta da angústia. Maria Madalena tinha dito que o Mestre ressuscitara, mas eles ainda tinham dúvidas. E a dúvida penetrava na alma deles. E aí, quando a gente está com dúvida na alma, o que que acontece? Nós ficamos abatidos e também sujeitos à negação. E eis que um homem desconhecido alcançou a eles na estrada e ofereceu o aspecto de um mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades das Escrituras e exaltou a cruz e também o sofrimento. Mas os companheiros que estavam presos no cipoal das contradições ingratas, eles experimentaram um agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora, para se sentir um pouco melhor. Somente no final da viagem, em que, se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. E aqui a gente retira uma observação extremamente importante. Passados aí 2000 anos, vem a doutrina espírita nos esclarecer que todos nós somos compostos por 3 elementos: o espírito, que é o elemento inteligente, o corpo, e tem um elemento de ligação entre o corpo e o espírito que nós chamamos de perispírito. E o perispírito, que é uma energia, uma parte energética, que tem algumas propriedades da matéria e outras da energia, ele dá a nossa aparência. Um exemplo, o Espírito Emmanuel, que psicografou através do Chico Xavier, mensagens e livros, romances mostrando como era a vida naquele tempo, ele se apresentava, porque agora ele está encarnado, se apresentava com a aparência de um senador romano, pois foi naquela encarnação que ele conheceu Jesus na Galiléia. Teve inúmeras encarnações depois, mas ele mantinha essa aparência e Jesus fez a mesma coisa, ele mudou.
a sua formatação, seu formato, para não ser reconhecido pelos apóstolos somente depois que eles compreenderam. É. Trazendo para os dias de hoje o exemplo de Emaús, existem muitos de nós que estão caminhando na estrada simbólica de Emaús, ou seja, nós atingimos o Evangelho e nos espantamos com os sacrifícios necessários à nossa iluminação espiritual. É, tem que ter persistência, tem que ter desapego, tem que ter força de vontade para colocar em prática o Evangelho de Jesus. E muitos de nós acabamos aí fazendo que seguimos Jesus, mas não seguimos, não é assim? Pois é. Entretanto, mais dia menos dia vai chegar até nós um desconhecido, na forma de um viajante, de um companheiro, de um velho generoso, ou uma criança tímida, ou uma voz diferente das outras. E seus esclarecimentos são mais firmes e seus apelos mais doces. É. Por isso que nós, que somos candidatos ao banquete da cruz, ou seja, a seguir Jesus, não podemos ver a cruz como algo negativo, não. Temos que ver a cruz, o sacrifício de Jesus, como o término da sua tarefa planetária. Ele veio nos trazer a lei de amor, ele veio nos trazer a lei da caridade, e sem ela não chegaremos à felicidade, e retornou à pátria espiritual. Então, aquilo que às vezes acredita que é sofrimento, é só mais um passo para a felicidade. Para Jesus foi um passo para retornar ao mundo espiritual. Para nós é mais um passo para que a gente consiga fazer a nossa elevação espiritual, que é difícil, é complicado, porque o mundo sempre nos pede ao contrário. E, como estamos vivendo num corpo de carne, muitas vezes a carne suplanta o espírito. E aí a gente fica marcando o passo espiritualmente. E vem o sofrimento. Porque tem duas maneiras para nós evoluirmos: colocando em prática a lei do amor, ou então sendo enquadrados no Código Penal da Vida Futura através da dor. Porque o Código Penal da Vida Futura dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Se decidirmos seguir a Mamon, como dizia Jesus, ele disse que não podemos servir a dois deuses, servir a Deus e a Mamon, mas, infelizmente, nós ainda somos muito apegados ao material e vai chegar um dia que vamos trilhar o bom caminho. Espero que seja ainda nesta encarnação. Obrigado a todos pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então.